Olá, galera do Pré-ENEM, eu sou a professora Joana de Biologia, vou estar resolvendo alguns exercícios com vocês do nosso simulado, falando sobre as características dos seres vivos, né? Que é uma das principais requisitos que tem para você identificar um ser vivo, se é realmente um ser vivo ou não, né? Lembrando que é de acordo com o nosso simulado aí, e é Biologia 1, né? Vamos lá. A primeira questão sobre as características dos seres vivos fala assim: considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. 3. Quando considerados como populações, o ser vivo se modifica ao longo do tempo? Muito bem, ele colocou aqui essas características dos seres vivos aí, mas você tem que ver a questão do enunciado da pergunta, o que ele quer, né? Então ele fala assim: admitindo que possuir todas essas características sejam requisitos obrigatórios para ser classificado como ser vivo. É correto afirmar que, bem, muitas vezes, quando nós falamos de características de seres vivos, o aluno, o estudante, tende a se confundir. Por quê? Existe aquela constituição do material em todos os seres vivos e existem características específicas somente em alguns seres vivos, né? Então, na questão letra A, os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem o requisito 1, 2 e 3. Bem interessante. Nós já falamos sobre a questão, mas eu vou explicar para vocês sobre os vírus, né? Por que ele encaixa nesses requisitos 1, 2 e 3, né? Letra B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Olha, o requisito 1 fala assim: os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Os vírus, galera, ele não possui célula, eles são acelulares. Então, eles são, por obrigatório, um parasita intracelular. Por quê? O que quer dizer com isso? Significa que ele necessita de um organismo vivo para se proliferar e sofrer o seu metabolismo, porque sem essa célula ele não consegue, porque ele não possui célula. Mas ele evolui, ele tem um material genético, ele se adapta, então ele tem várias características de um ser vivo. Mas o vírus, ele não tem uma célula, ele é acelular. E as bactérias, como eu já falei para vocês, elas são unicelulares. Então, elas têm sim uma célula, sim, né? A letra C. Os vírus não são seres vivos porque preenche o requisito 2, 3, mas não o requisito 1. Ou seja, o requisito 2, os seres vivos têm um material genético interpretado por um código universal. Sim, os vírus têm. O 3, quando considerado uma população, os seres vivos se modificam e ao longo do tempo, né? E os vírus, ele se modifica, ele se adapta. Vou lembrar para vocês um caso, para especificar para vocês mais claro, como o coronavírus. Quando o coronavírus veio para o Brasil, veio para a região principalmente de Mato Grosso, falava-se porque ele vinha de uma região fria, ele não ia se adaptar. E isso aconteceu? Não, pelo contrário, né, galera? O vírus se adaptou, evoluiu e ainda fez a festa, né? Então, letra D, os vírus não são seres vivos porque preenche o requisito 3, mas não o requisito 1 e 2. E letra E, os vírus não são seres vivos porque não preenche os requisitos 1, 2 e 3. Então, a letra E você já pode perceber aqui que está descartada, né? Porque o vírus, ele possui o requisito aí 2 e 3, né? O único requisito que ele não vai ter é ser constituído por célula, porque ele é um organismo acelular, né?
Vamos passar aqui para frente aqui para vocês verem as explicações, né? Mais especificamente, e a nossa resposta correta seria a letra C, né? Que os vírus, né? Ele possui um material genético e ele pode evoluir ao longo do tempo, com certeza, mas só que ele não ser constituído por célula. Galera, essa questão tem causado muita polêmica no meio científico. Por quê? Vários cientistas consideram o vírus um ser vivo, apesar de ele não ter célula. Mas o outra metade considera que ele não é um ser vivo. Mas até o momento que se for cobrado no Enem, ele não é, ok? Beleza? Vamos lá para a nossa segunda questão. Analise as afirmações abaixo referente aos seres vivos, né? Claro, estamos falando de quem? Todos os seres vivos. Como nós falamos de seres vivos, gente, você começa a imaginar ser específicos. E não é assim. Nós estamos falando do reino animal, do reino vegetal, dos micro-organismos, né? 1. Relaciona-se e modifica o meio. Os seres vivos têm esse adapto de se relacionar, de se modificar o meio? 2. Reproduzem-se sexualmente, né? E aí? Todos os seres vivos, eles reproduzem sexualmente? Lembrando da nossa aula lá de reprodução, existe 2 tipos de reprodução, né? Assexuado e sexuado. Então, se existem esses 2 tipos nos seres vivos, essa 2 aqui já está, né? Já podemos colocar ela como incorreta, né? 3. Responde aos estímulos do meio. Sim, gente, nós respondemos, todos os seres vivos, inclusive as plantas, os animais, eles respondem ao estímulo, ao meio em que vive, que ele se localiza, e ele se adapta também a esse meio. E 4, usa gás carbônico na produção de matéria orgânica. Olha, nem todos os seres vivos usam o gás carbônico nessa produção da matéria orgânica. Por quê? Só alguns seres vivos específicos, que eu vou mostrar para vocês, como algumas plantas e bactérias, que faz esse uso, né? São as características comuns a todos. Olha só a pergunta. Então, não está especificando, está falando em geral, a todos os seres vivos. A, 1 e 2 apenas? Questão B, 1, 2 e 3 apenas? Questão C, 1 e 3 apenas? D, 2 e 4? E letra E, 1, 2, 3 e 4. Olha, só com essa dica que eu dei para vocês sobre a questão 2 e a questão 4 aí, você já vai automaticamente saber que a resposta correta é a letra C. Por quê? Todos os seres vivos, ele interage ao ambiente e ele pode causar mudança nele constantemente. Isso aí ocorre o tempo todo, né? Acabei de explicar, reproduz-se sexualmente? Nem todos os seres vivos reproduzem sexualmente, né? Vários animais reproduzem assexuadamente, por brotamento, por partogênese, né? Então, ela nem considera. A 3 responde, todos os seres vivos têm capacidade? Sim, ele tem capacidade de responder aos estímulos, ao ambiente e mudar de acordo com o ambiente. Usa gás carbônico na produção da matéria orgânica, como eu disse, apenas os fotossintetizantes, como as plantas, algumas bactérias, usa o gás carbônico para produzir essa matéria orgânica, né? Então, os outros animais, os outros seres vivos, não usam isso aí. Então, a resposta correta é que todos os seres vivos, eles podem ter requisito 1 e 3 apenas. Beleza? Vamos lá para a nossa outra questão aí, das características dos seres vivos. Muito bem. A questão 3 fala assim: o metabolismo celular é dividido basicamente em 2 grupos de reações. O primeiro produz novos compostos, ou seja, moléculas mais complexas, usando como base as moléculas mais simples. Mas é preciso o consumo de energia
para que isso seja possível e são fundamentais para que haja o desenvolvimento de um determinado organismo. O segundo são os metabolismos responsáveis por produzir grandes quantidades de energia livre por meio de decomposição ou ainda por meio de degradação das moléculas mais complexas, que são as proteínas, lipídios e carboidratos. Esse processo se refere, respectivamente, a letra A, anabolismo e catabolismo, letra B, fotossíntese e respiração, letra C, glicólise e ATP, letra D, fermentação e ciclo de Krebs, e letra E, quimiossintese e fotossíntese. Gente, isso eu já expliquei nas nossas aulas no pré-ENEM, que quando falamos de metabolismo, falamos de um processo em que a célula ela tem aí todos dois, uma quebra de síntese de proteína e também tem a degradação. Como assim, professor? Qual que seria a resposta aí correta? Lembrando que ele está falando respectivamente. Então, quando nós falamos de metabolismo, existe somente dois processos: o anabolismo e catabolismo. Por quê? O que é o anabolismo? O anabolismo, você imagina assim, que ele é o processo que ele pega a substância simples e transforma ela em uma substância mais complexa. Por exemplo, o processo da fotossíntese, no processo da glicose, em transformar energia, onde a planta usa o quê? Onde a planta usa a água, a energia solar, né, o gás carbônico e transforma em glicose. Esse é um exemplo de anabolismo. Qual que é outro exemplo de anabolismo? A produção de massa magra, massa muscular. O cara quer fazer exercício para ficar com o corpo definido. Esse processo a gente chama de anabolismo. Por quê? Através dos nutrientes, da proteína que ele ingere, junto com os exercícios físicos, vai produzir essa massa magra, que é a massa muscular. Onde que é isso? É o anabolismo. Professora, e o catabolismo? Catabolismo já fala, ele já faz o quê? Ele faz uma degradação desses. Como nós estamos falando de lipídios, né, e carboidrato, o catabolismo ele vai pegar os carboidratos, que são açúcar, né? Eu já expliquei isso para vocês. Só que essas açúcares são aquelas polissacarídeos, que são cadeias muito complexas, onde o organismo tem aí uma dificuldade de absorver. Então, o catabolismo, gente, vamos falar assim de uma maneira bem simples para que vocês possam entender, ele vai cortar, quebrar essas moléculas complexas em moléculas bem simples para que seu organismo absorve. Mas o catabolismo ele está relacionado também em vários processos aí de produção de energia, ok? Vamos passar aqui. Tá aqui. Por que não é a letra B? Né? Fotossíntese e respiração. É o processo pela qual as plantas e algumas bactérias produzem glicose e oxigênio, né? A partir do dióxido de carbono, usando a luz solar como fonte de energia. Então, tem o processo de energia? Sim, mas é diferente da questão lá do anabolismo e do catabolismo. Respiração celular, o processo pela qual as células quebram a glicose para produzir o ATP, que ATP é energia, né? Utilizando o oxigênio e liberando o dióxido de carbono. Esses processos não correspondem diretamente à descrição do anabolismo e do catabolismo. Então, para vocês verem aqui, apesar deles produzir energia, tanto na questão da fotossíntese, da glicólise, né, que é utilizado para a produção de energia, tem o processo do catabolismo, principalmente no ciclo de Krebs aqui, né? Mas somente a questão A, que é
corretamente anabolismo e catabolismo, que descreve precisamente essa construção dessas moléculas complexas a partir das complexa a mais simples, ok? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra A. Bom, vamos lá. Essa é uma questão bem complexa. Um extraterrestre que resolvesse estudar a composição química das formas de vida do nosso planeta poderia concluir de maneira correta que ela é baseada em compostos de carbono, água, sais minerais. Gente, eu já falei para vocês que nós somos um composto químico, né? É uma das características dos seres vivos. Temos aí uma quantidade aí de carbono, hidrogênio, oxigênio no nosso corpo e também de água e sais, né? Então, são compostos químicos aí que faz parte da característica dos seres vivos. Vamos lá, vamos analisar as questões. A questão 1. Nos seres vivos, as substâncias mais abundantes são a água, de 70% a 85%. Isso aqui está correto? Sim, ele está correto. Que principalmente nos seres vivos, nos humanos principalmente, nós temos uma composição aí de água que varia, né, de 60%, nos fetos chega a 95%, quase a 100%. Nos jovens adultos, né, podem chegar a 70% e 85%. E nos idosos, tende a cair essa água aí, cai para 60%. Até aqui essa questão tá beleza. Só que chegou aqui, ó, lipídios 10% a 15%, e glicídios 7% a 10% e proteína 2% a 3%. Ora, aqui já teve uma discrepância. Por quê? Nós sabemos que a proteína que existe em nosso corpo é bem maior do que a questão dos lipídios aí, dos glicídios. Questão 2. Os íons cálcio desempenham importante função no processo da contração muscular e da coagulação do sangue. Perfeitamente, galera. A gente sabe que os íons, junto com as águas, os sais minerais, ela faz quando você tem uma perca aí de íons, de sais, você começa a ter cãibra, né? E esses íons faz esse controle dos músculos, né? Então, realmente, ele ajuda nessa contração muscular do nosso corpo, né? A questão 4. Os compostos proteicos da miosina e hemoglobina têm como principal elemento a sua composição os íons magnésio. Está aqui. Essa questão está errada. Por quê? A miosina e a hemoglobina, o principal elemento que ela tem é o ferro e não o magnésio, tá? Vamos para 8. Os glicídios desempenham um papel importante na estrutura dos ácidos nucleicos, os quais são importantes na transmissão das características dos seres vivos. Também está correto. Galera, glicídios. Os cídios são o quê? Fala de doce. Quando nós falamos de doce, falamos dos carboidratos, porque carboidrato é açúcar, como eu já tinha explicado. Mas, professora, o que os glicídios têm a ver com a estrutura dos ácidos nucleicos? Eu vou explicar para vocês. Os ácidos nucleicos, eles são formados por nucleotídeos, e os nucleotídeos eles são formados por bases nitrogenadas, fosfato e uma pentose. E o que é uma pentose? Gente, a pentose ela é formada por um monossacarídeo, é óbvio que é um açúcar, e esses monossacarídeos, eles têm de 1 a 7 carbono, aonde ele é considerado aí uma pentose. Por isso que o 8, os glicídios desempenham um papel importante na estrutura do ácido nucleico, os quais são importantes na transmissão da característica dos seres vivos? Sim, porque os ácidos nucleicos formam quem? O DNA, o desoxirribonucleico, né? E a ribose aí, que está no RNA. A 16.
Os fosfolipídios é uma classe especial de lipídios, são essenciais na formação da membrana celular. Sim, gente, os lipídios, como nós já estudamos, lipídios são o quê? São gorduras. E essa gordura, ela exerce um papel de proteção da membrana celular. Aí. 32. Todos os aminoácidos essenciais e não essenciais utilizados pelas nossas células na formação das proteínas são necessariamente obtidos através da alimentação. Não, nem todos os aminoácidos, está errado, são absorvidos, né? Alguns aminoácidos nós já temos no nosso corpo, mas os essenciais, que está ligado na proteína e no derivado do leite de origem animal, nós temos que ingerir através da alimentação. É por isso que quando você tem essa perda desse nutriente, você começa a ter aí um problema no seu processo metabológico aí do seu organismo. Então, quais que são a resposta correta? Seria a 2, né, a 8 e a 16. E aqui está explicando cada questão, por que ela não está correta, né? E quais questões que está correta. Beleza? Vamos lá para a nossa outra questão. Questão 5 aqui. Bom, quando nós estamos falando de características dos seres vivos, vamos fazer um resumo geral aí dessas características dos seres vivos, que é como que eu vou aqui sequenciar essas questões para me saber qual que é a sequência correta? Gente, vai pela ordem, vamos por parte e vai pelo conhecimento que você tem. Por quê? Você sabe o que é ser autotrófos? Lembrando, autossuficiente, que produz o quê? O seu próprio alimento. Opa, peraí, vou lá ver. Aonde está escrito aqui que produz seu próprio alimento? Olha, bem aqui. Seres que produzem o seu próprio alimento. Então, já vou fazer essa ligação. Fotossíntese. O que é fotossíntese? Então, eu já sei mais ou menos, né, o que é fotossíntese. Então, eu já pego lá a questão de fotossíntese e vou fazer ligação de qual desses que ele se encaixa. A fotossíntese tem a ver o quê? Aonde ele vai se encaixar? Então, você... eu estou em dúvida, professor, então eu vou para a próxima. Vou para o heterotrófico. Olha, se autotrófico produz seu próprio alimento, heterotróficos são o quê? São que dependem de outros seres vivos para sobreviver. Quem são eles? Nós. Nós somos heterotróficos, não produzimos nosso próprio alimento, necessitamos de outros seres vivos. Cadê? Está aqui, ó. Seres que que se alimenta de outros seres vivos, né? Então, se nós formos colocar aqui na sequência aqui, procariontes. O que é procariontes? Procariontes são as células, né, bacterianas, cianobactéria, que não possuem o núcleo delimitado separado. Lembra que eu expliquei para vocês? Unicelular. O uni, já falei, uma única célula. Então, eu vou olhar aqui aonde está falando que possui apenas uma célula aqui, ó. Então, eu já sei que a questão E, unicelular, vai ser a última. Então, eu já vou lá, ó, aonde tem que unicelular é as duas últimas. Somente na C e na A. Aí eu vou colocando as outras também para mim. Pluricelular é que tem mais de uma célula ou milhões de células, né? Então, eu vou caçar lá aonde se encaixa essas questões que você já conhece. Excitabilidade e irritabilidade é a capacidade de reagir a estímulo. Todos os seres vivos têm essa capacidade, né, de reagir a estímulos e movimento, como as plantas e os animais, né? Ciclo da vida, ciclo vital. Gente, todos os seres vivos nascem, crescem, desenvolvem, têm o seu desenvolvimento, reproduz e morre. Então, para ser considerado um ser vivo, ele tem que pertencer aí o seu ciclo vital. Nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? E a respiração, não é mesmo? Que a questão J aí, ela se encaixa no processo da
respiração, de obtenção de energia, né? Então, aqui a nossa resposta correta aqui é a sequência, é a letra A. Então, nós vamos encerrando por aqui sobre as características dos seres vivos. A próxima aula a gente continua, tá? Debatendo as questões do simulado do Enem. Beleza? Obrigado, beijo, até a próxima.